Naquele tempo de Jesus, a multidão, o reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os maus dos que são justos, e o lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis tudo isso? E responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre de lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar as parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Essa parábola se encontra somente em Mateus e se assemelha muito à parábola do trigo e do joio. Também, no geral, mostra a paciência de Deus e a impaciência de quem deseja que tudo seja transformado a todo custo. Deus respeita o tempo dos homens. O contexto faz referência ao final de uma jornada de trabalho. Para os pescadores não existe outro objetivo senão de pegar muitos bons peixes. O pior acontece quando não pegam nada. A referência aos peixes bons quer significar homens e mulheres que procuram no seu dia a dia fazer a vontade de Deus. São aqueles que colocam Deus em primeiro plano, aqueles que estão sempre na visão do Senhor. Por outro lado, os peixes maus indicam aqueles que, desprezando a vontade de Deus, entregam-se aos próprios desejos, seus ideais, além de agirem contra si mesmo, fazem de sua vida instrumento de transtorno para os demais, causando-lhe males terríveis. Os ditos peixes maus são também aqueles que praticam toda sorte de inveja, discórdia, maledicência, divisões, egoísmo, corrupção e exploração do seu semelhante e da natureza. O texto responde qual será o resultado para quem vive fazendo mal: a fornalha ardente, imagem tirada do lixão da cidade, onde se queimam continuamente os detritos. Há ali o fogo permanente para se queimar tudo. Em Israel, um vale chamado Gena, onde na época dos reis havia fornalha até para sacrificar os falsos deuses, como Moloque, por exemplo. Tal imagem indica o inferno, estado de quem desprezou o bem e de quem abandonou a palavra de Deus, daqueles que fizeram opções por si mesmo. Fogo ardente se torna símbolo de exclusão e de condenação. No final, o que acontece aos que abandonaram a vida em comunhão com Deus é o resultado de uma autoexclusão, de abandono a si mesmo. Deus não exclui ninguém, e nem deseja que isso aconteça, mas respeita a liberdade de escolha de cada um. Negar que existe condenação significa negar a própria liberdade de escolha. Deus nos fez livre para dizer sim a Ele, mas infelizmente não foi acrescentado pela limitação humana. O inferno não é certamente o fim, pois nosso único fim é Deus. Fim no sentido de objetivo supremo e finalidade de nossa existência. O inferno não é um lugar, mas um estado de alma. É uma situação que não será desfeita na vida daquele ou daquele que livremente desprezar a salvação oferecida por Deus. Não é um fogo material, mas um queimor na alma, uma angústia sem medida, uma solidão desesperadora, uma profunda falta de sentido, um vazio sem limite, uma vontade de morrer absurda, sem condição nenhuma de morte, um ódio tremendo a si mesmo, mas sem condições de autodestruição. Quanto ao doutor da lei, comparando-se ao pai de família, Jesus ensina que a educação dos filhos se dá mediante a transmissão de tudo aquilo que os pais aprenderam de bom na vida. Os filhos aprendem com a sabedoria dos pais. O mesmo deve ser feito pelos doutores da lei. Eles estudaram a lei de Deus, aprenderam a verdade sobre Deus a partir dos atos. São especialistas em Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Deve eliminar tudo isso depois do encontro com Jesus. Não, é isso que Jesus deseja. Pelo contrário, deve conceber todo o seu aprendizado como preparação para o novo, que acabaram de conhecer, a fim de entender melhor o Novo Testamento e seguir firme, bem enraizado com as coisas velhas e novas. Isso é, com o Antigo Testamento, a realização dele no Novo Testamento. Por meio de Jesus Cristo, que uma vez encontrado, não despreza a lei e os profetas, mas o conserva e planifica na continuidade do projeto de Deus realizado absolutamente em Cristo. Texto de reflexão do Evangelho feito pelo Padre José Rinaldo, teólogo. Daqui, traduzindo para o inglês. E as pessoas, pela inspiração de Deus, passam a entender. Somos apenas instrumentos de Deus, que age nas pessoas. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor.